Bom, gostaria de fazer uns comentários aqui sobre manipulação de massa, sem nenhum tipo de ideia sensacionalista, ok? Sem nenhum tipo de intenção de chocar, como também nenhum tipo de intenção de ir contra a ninguém, mas com o direito de explicar àquele que se deparou com esse tipo de gravação e que procura dados para poder pensar melhor, para poder confirmar algumas coisas que ele já conhece, ou para a primeira vez que ouviu isso. Eh, Algumas vezes, há uns tempo atrás, eu tive a oportunidade de ver algumas pessoas que usavam roupas diferentes, eh, e aí quando eu perguntei a uma pessoa, um colega, eu vi tanto isso no Paraná como em Joinville. Era um Eu perguntei ao colega assim: "Mas por que essas moças, essas senhoritas, senhora, estão passando ali na rua com essa roupa?" A minha intenção não é ridicularizar nada, tá, ok? A minha intenção é chegar e fazer uma observação comparando com o verdadeiro fundamento, ok? Porque, deixa eu me explicar, eu tenho um bom tempo de pesquisa de esoterismo, que é misticismo. Misticismo atualmente se tornou uma palavra que significa esconder, né? De acordo com Webster, dicionário, mas o mágico, né? Místico e tal, essas histórias assim. Sendo que antigamente ela era utilizada para exemplificar coisas especiais, coisas sagradas, mas tudo nesse mundo ele tende a simplificar com o tempo e se alterar naturalmente dentro da sociedade. E aí, então, misticismo pode ser utilizado ainda de uma forma mais visando a sabedoria da sagrada. Mas você pode utilizar também a palavra esoterismo com S para as coisas que não pode dizer a grupos que não são iniciados em respeito àqueles que nos iniciaram, mestres, grandes mestres, que dedicaram a vida ao estudo do esoterismo, do misticismo, do sagrado. Ok? Então, esoterismo com X, exoterismo, ele é permitido dizer ao não iniciado, entende? E, no caso, o que eu me refiro ao não iniciado, na realidade, tive muitas iniciações. Umbanda, magia, na, no hinduísmo. Por que isso? Se eu sair catando iniciações, não. Não foi o que ocorre com muita gente. Tem gente que nasce rica, tem gente que nasce louca, tem gente que nasce sábio, tem gente que nasce num ambiente que vai fazer com que ele questione esse lado da vida. Vejo de uma forma que é um lado mais importante da vida. Então, eu sou muito grato
a Deus Nosso Senhor. Mesmo até que se não fosse dessa forma, então eu seria grato porque a dádiva da vida nos traz sempre uma experiência diferente, que seja de forma grandiosa, seja o que for. E aí, então, eu nasci numa família espírita, porque ocorreram coisas ali que precisavam. Depois eu explico sobre isso, porque foram um avô por parte de mãe que não acreditava em Deus, e o avô por parte de pai acreditava em Deus. Então eles conversavam muito, eram muitos amigos. E aí teve uma chegada da ideia do espiritismo. Isso foi nos idos lá de 40, por aí, entendeu? Então por isso o espiritismo adentrou-se na família. Parte da minha mãe, sendo que a minha avó, por parte de pai, apesar do meu avô buscar o espiritismo para por coleguismo, por amizade, para esse meu avô que não acreditava em Deus, a minha avó, Iracema, por parte de pai, era extremamente católica. E é, Deus a tenha, Nossa Senhora sempre o ilumina. Ela me indicou, ela me direcionou para o caminho, eh, tendo principalmente Jesus como mestre. A partir daí, eu me identifiquei muito mais com isso do que com o espiritismo. Sabe, criança eu ouvia a minha mãe falando sobre espiritismo, reencarnação, tal. Eu ouvia aquilo, criança, desde pequeno, 5, 6, 7, 10, eu assistia, eu ouvia aquilo. Tem algumas verdades, tem verdades ali, existe a reencarnação, tá? Mas sigo os dogmas hoje da Igreja Católica Apostólica Romana. Fui batizado na Igreja Católica e tenho até certidão de batismo, que me facilitou há uns 2 anos atrás a retornar novamente à Igreja Católica por vontade própria, agora, no caso, confirmando o meu batismo de bebê, né. Fiz a catequese para adultos, recebi, graças a Deus, as cinzas de Nosso Senhor Jesus, entende? E fui novamente eh, visualizando e encaminhando nessa área, como eu já nunca tinha saído. Eu até era criança, minha avó, que orava, rezava Ave Maria todos os dias lá, eh, às 18 horas. Muita gente lá no Rio de Janeiro, que nasci no Rio de Janeiro, ouvia a igreja, 18 horas, Ave Maria. Passava assim pelas casas vizinhos, ouvia sempre alguém com um rádiozinho ligado, rezando Ave Maria. E minha avó rezava, mantinha um copo com água, aí me chamava: "Alex, vem beber água benta". Aí eu bebia. E às vezes ela falava assim para mim, de dia, uma outra hora qualquer, que eu estava brincando lá na vila e corria passar para dentro da casa dela beber água. Ela falou assim: "Alex, limpa para mim aqui o crucifixo, ou então o terço", que ela gostava de ter um terço grande na parede. Eu limpava e via o crucifixo ali, e aquilo me tocava, né. Via Nosso Senhor Jesus na cruz. Então, a partir daí, teve também outras en outras entradas, porque do lado tinham 9 tios.
Do outro lado tinha três ou quatro ali também, que já tinham saído, já tinham se casado quando eu comecei a entender as coisas. Mas eles se uniam e tal. E na casa da minha avó Iracema, ela sempre permitia que cada um tivesse suas próprias escolhas, suas próprias formas de pensar, de raciocinar. Tinha um tio que era evangélico, tio Hassan, o tio Morvan não se intrometia nisso, ele só ouvia, né. A minha tia Miriam, ela pesquisava muito, estudava muito misticismo, e tinha um tio, no caso, o tio da minha mãe, ele era Rosa Cruz, e minha mãe se interessou nisso. Minha mãe entrou para Rosa Cruz, e eu também entrei para Rosa Cruz depois, quando eu estava maior, maior de idade, tá. Mas eu sempre li as revistas Rosa Cruz, ainda as tenho, muito antigas revistas. E com isso foi formando uma ideia da minha parte de conhecer, de estudar, de pesquisar essas áreas. Daí eu tive a oportunidade no Rio de Janeiro de conhecer o grupo do hinduísmo, Hare Krishna. Também no Rio de Janeiro conheci o Tental da China, me iniciei lá também. E deixa eu ver o que mais. Tental da China, Hare Krishna. A Umbanda eu me iniciei quando estava no Paraná, foi em Londrina. A parte da magia foi um grupo de magos que moravam em Piedade ali. E aí a gente buscava. E a magia está em tudo, né? Não existe uma coisa que você é mago e tal. A pessoa que entende o que é magia vai saber que a magia está em tudo. Sendo esse detalhe que a gente está entrando agora, só para confirmar a vocês que eu não fui sensacionalista, não saí buscando nada de, eu quero conhecer isso, eu quero conhecer aquilo. Blá, blá, blá. O objetivo não era isso, aconteceu, entende? Sobre o espiritismo, li livros espíritas e tal. Assim. Então, graças a Deus, eu absorvi. Hoje em dia, isso está tudo dentro de mim. O que eu precisei conhecer, o que senti necessidade de entender, compreender e confirmar os ensinamentos de grandes mestres. E através de exercícios da Rosa Cruz, que são os experimentos, exercícios de respiração. Eu a deixar um esclarecimento aqui que Rosa Cruz não é religião. Muita gente confunde. Você é Rosa Cruz? Como é que você é Rosa Cruz e segue os dogmas da Igreja Católica? Porque a própria Rosa Cruz, quando inicia, você fala assim, você é religião? Então abrace sua religião. Continue firmemente nela. Porque rosacrucianismo não é religião. É um exercício de aprimoramento pessoal e da mente do ser humano para viver melhor e conhecer. A partir daí, eu simpatizei mais com Rosa Cruz. Faz alguns anos que não uso mais as monografias Rosa Cruz, mas me considero ainda Rosa Cruz. Entende? Porque o que a gente aprende ali, eles guardam essa sabedoria proveniente de grandes sábios, de longos estudos. Né? Da mesma forma a Igreja Católica. Inclusive, existe até uma ligação muito grande entre a Rosa Cruz e a Igreja Católica. Muita gente não sabe disso. E o que eu vejo hoje, agora chegando ao cerne da questão, infelizmente, talvez, ou felizmente, tive que me alongar, chegando ao cerne da questão, é que existe muita manipulação das massas hoje em dia. Entende? Existem alguns grupos que acreditam que agindo assim vai fazer com que as massas se tornem ordeiras ou mais calmas, ou ou eles evitam uma espécie de desordem social, uma coisa parecida. Isso funciona. Isso funciona
e parece que certos países com pouca cultura realmente necessitam disso, entende? Esses países que, de certa forma, eles até prestam um serviço social, vamos dizer dessa forma, entende? E eu quero deixar claro aqui que o objetivo não é revolucionar nada, porque Deus é maior e nosso Pai sabe como agir, como certas pessoas que estão no momento de escapar dessa manipulação, é para essas pessoas que eu estou dizendo, conversando isso. Outras pessoas vão achar que o cara está misturado tudo e tal. Mas realmente, através da mistura, você consegue provar, conhecer, né, o verdadeiro experimento. Como diz o mago, nosso corpo é um cadinho que nós fazemos os mais profundos experimentos. Eu gosto de dizer que você não vai botar a cabeça na linha do trem para saber se é certo ou errado, certo? Agora, existem coisas que você pode absorver, conhecer melhor. Então, certos grupos, quando você chega, existem muitas seitas hoje em dia que diz que é uma espécie de salvação. Agora, quero deixar bem claro que a salvação só vem através do nosso Senhor Jesus. Muitas dessas pessoas utilizam, são os falsos profetas, utilizam o nome do nosso Senhor Jesus para dizer que você vai ser salvo. Se você for àquela igreja, eu não considero aquilo como igreja. A maioria são seitas. Essas seitas já deram grandes desastres. E está aí o YouTube para comprovar, o Google, ok? E existem malucos ainda. Meu objetivo é, não quero criar seita nenhuma, não tenho objetivo de iniciar ninguém, ok? Não quero essa responsabilidade, mas eu quero falar para aquele que está que agora pensando assim, pô, hoje em dia veio aquele filme Matrix, né? Matrix, ele é um filme baseado na ideia católica, inclusive, ok? E ele diz que você está vivendo, aquilo é ficção, aquilo ali, ele acorda você, ele lembra, isso é o papel do, do escritor, do produtor do cinema, e lançar uma ideia para que essa semente cresça e você começa a entender. Agora, não é uma forma exata, não é uma forma exata. Muitas pessoas já fazem essa forma de direcionamento para manter a pessoa na Matrix, entende? Se eles fazem até um papel social bom, não estou aqui para dizer se é isso ou se não é. Estou me referindo às pessoas que estão querendo discernir entre esse lixo todo que está na internet hoje em dia. Ela não vai obter o conhecimento, o entendimento disso, se ela não observar de uma forma à parte, vendo separadamente, como se estivesse vendo um filme. Distante, você de forma distante observa tudo isso e vê que cada um diz uma coisa. Desde o início dessa conversa, eu falei que tinha visto umas pessoas com roupas de cetim, as moças com saia de cetim colorida, tanto aqui em Joinville, Santa Catarina, como no Paraná. Esse tipo de comportamento é baseado na ideia que você vai agindo de uma forma diferente, vestindo-se de uma forma diferente, você irá alcançar alguma coisa.
Isso não existe, tá? Isso não existe. O que fazem essas pessoas que estão ali, sejam pastores, sejam o que for o nome lá que dê, muitos deles utilizam a ideia de que se você deixar um cabelo, se a mulher deixar um cabelo enorme, não cortar o cabelo, o homem usar uma gravata fechada e tal, fora do ambiente, no respeito à seita deles, você agir de forma diferente ou se vestir de saias longas de cetim, você não vai estar, você pode estar passando até por ridículo. Vou fazer um exemplo aqui, por exemplo. É, uma peça de teatro. A pessoa se veste, bota aquela parafernália para representar, vamos supor, um soldado da Segunda Guerra. Ele veste a roupa. Ou então vai ser um médico vai fazer o papel de médico, ele veste uma roupa de médico para representar aquilo no palco. No palco faz sentido. Entende? Quando ele sai para passear, ele vai sair para comprar pão vestido de médico, nem o próprio médico faz isso, com aquelas roupas de clínica e tal. E o cara que está fazendo com a roupa fantasiada de soldado fazendo uma peça teatral, ele vai sair de lá, dentro do contexto deles, que eles acreditam. Mas muitas pessoas pensam que isso é uma forma de chegar a algum lugar. São pessoas muito humildes, ok? Que nem mesmo agora a- a- algumas seitas estão mais fazendo isso, mas no interior você vê ainda. Então você pensa assim, poxa, ainda existem essas pessoas aí por dentro sendo manipuladas da forma das pessoas mais humildes, mais simples ainda. Mas essa manipulação não é só na forma de vestir e de usar. Existem outras formas de manipulação que é justamente na forma de você não usar nada. Não é nudismo, não. É referente a certos métodos que utilizam os mestres para poder melhorar o comportamento do corpo, entende? Respiração, eh, por exemplo, yoga. A yoga, ela prioriza a respiração e o exercício da mente em alguns métodos. Aquilo faz sentido, ok? Aquilo faz sentido. Da mesma forma são os símbolos da Igreja Católica. Esses símbolos fazem sentido, entende? Esses símbolos têm um efeito. Agora, tem seitas que fazem com que você entre lá e erga o braço e fique gritando praticamente. Eles lhe retiram todo o entendimento, fazem com que você fique direcionado a um pastor. Muitos fazem o seu showzinho particular, cantam, tocam guitarra e ele é o centro das atenções. Basta você ir para lá, erguer os braços e ficar orando, olhando para ele. Ele lhe tira todo o conhecimento, ok, de comportamento corporal, como a yoga, a respiração, mentalização. Ele lhe tira todo o conhecimento dos símbolos da Igreja Católica, de qualquer outra empresa, ou melhor, grupo esotérico, ordens esotéricas legítimas. Que digo legítimas porque existem ordens loucas por aí também, ok? Quando você vai, por exemplo, você quer aprender a pintar um quadro, você vai num ateliê, certo? Quando você entra num ateliê, tem uma série de alunos ali.
você não vai perguntar aos alunos, você vai perguntar ao mestre. E nisso, na vida, você deve fazer também. Você deve buscar uma ordem legítima, antiga, ou uma religião verdadeira, entende? Antiga. Para nós, a melhor é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela te deixa livre para pensar, para agir, e ela não nega suas instituições, ela tem os dogmas reais, verdadeiros. Aí quando você chega, por exemplo, para pesquisar o espiritismo, qual é a diferença disso, uma coisa com a outra? Pensa assim, olha, por exemplo, eu fazia parte do Centro Espírita Cristão, de Luís de Matos, um português, que ele viu o espiritismo de Kardec e ele falou assim, bom, esse tipo de espiritismo, para quem realmente entende, deve ser encaminhado para quem não entende, de uma forma mais simples e clara. Então ele fez o Centro Espírita Cristão. Existe sede lá no Maracanã. Maracanã é um bairro, não é dentro do campo de futebol. E aí tem ali o Maracanã, o estádio do Maracanã. Aí tu vai verificar assim, mas o que que é isso? É que eles utilizam na forma de comportamento que a pessoa deve ter durante a vida, dia a dia. Eles utilizam praticamente o mesmo que a Igreja Católica já havia dito. Forma de comportamento na família, né, ética, moral, a forma assim, de se comportar diante da mesa da janta, do almoço, entendeu? O que você lê, as ideias saudáveis e tal. Então, essa é a única forma realmente útil deles. E já estão repetindo o que a Igreja Católica já falou. Em todas as outras seitas, todas as outras ordens místicas, ok? Até as legítimas. Elas dizem dessa forma, como se você tem que se comportar com saúde, saudável, de uma forma educada, você tem que procurar viver uma vida equilibrada, tem de não fumar, não beber em excesso. Agora, quando aqueles caras querem cercear, ó, você não vai mais olhar para a garrafa, você não vai mais andar se não tiver com a camisa abotoada até o pescoço. Isso aí já é uma coisa que o cara já está saindo dentro daquela seita dele, querendo manipular você. Porque uma coisa é uma espécie de comportamento dentro de um grupo religioso, entende? E você não vê, por exemplo, o padre sair com as vestimentas de oração, né, para ir comprar pão. Você não vê isso, entende? Então, eu creio que está sendo claro bastante. Existem grupos hoje em dia nos Estados Unidos, inclusive, que se vestem de forma mais simples possível, evitam o contato da vida assim, da sociedade atual, procuram, né? São radicais, mas até mesmo eles sabem que isso é lá dentro, né? Porque ele não vai poder andar de carroça no centro da cidade. Então tudo tem que haver um equilíbrio. Então, como eu estava dizendo, para não ficar mais longo do que já está, seria bom que a gente continuar depois esse tipo de conversa, numa outra gravação, já que foi esclarecido aqui o objetivo, tá? E a ideia de manipulação das massas. Agora, tocando novamente nesse ponto central dessa conversa, que é a manipulação das massas, deixa uma pergunta para vocês. Por que essas seitas lhe retiram qualquer outro tipo de conhecimento, ok?
quando você entra lá e só permite você erguer os braços, gritar ou rezar ou falar com palavras loucas ali e tal, você não sabe nem o que que você está falando, entende. Por quê? Só olhando lá para o pastor, só o pastor lá em cima, só ele que sabe. Aí quando você pergunta uma coisa a ele vai chegar: "Não, meu filho, é isso, não é só eu que sei, e tal, porque na Bíblia não sei o quê". Por exemplo, o Antigo Testamento já passou. O mais importante é o Novo Testamento, de nosso Senhor Jesus Cristo, ok. É importante o Antigo Testamento também, porque ele dá ideias de moral e também espiritualidade, mas tem coisas ali que você não pode seguir, entende? Não pode seguir, porque já passou, não é mais assim. Não vou ficar aqui dizendo: você vai vender a própria filha", essas coisas assim, não existe mais. Naquele tempo era diferente, que o cara precisava até para comer, para poder sobreviver a família ali, ele tinha que agir de alguma forma e, eh, era um tempo, uma ideia totalmente diferente. Então o objetivo atual, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, o Novo Testamento. Esse é primordial. Então há de se cuidar das falsas ovelhas, né. Na realidade seriam lobos em pele de ovelha. Esses manipulam, porque eles não te dão a oportunidade de conhecer o porquê. Praticamente em todas essas seitas, você não conhece nada, você tem que chegar lá, orar, erguer os braços, ficar orando e só. Você não obtém conhecimento nenhum. É a mesma coisa em grupos espíritas, tá. Esses grupos espíritas, esses espíritas transformaram, hoje é uma constante, eles transformaram o conhecimento de Allan Kardec numa verdadeira fantasia, nem fantasia, não seria o nome, um folclore, entende. Se eu chegar, eu posso em poucas frases acabar com o espiritismo. Em poucas frases eu destruo com o espiritismo. Não vou dizer que, eh, vai acabar isso, não é isso que eu quero dizer. Mas, Allan Kardec, eu vou dizer para você, o Allan Kardec, ele era um cabalista, está compreendendo? Ele era um cabalista. E ele se usava da cabala necromântica. A cabala necromântica é uma forma de entrar em contato com entidades. Essas entidades, muitas vezes demoníacas, elas naturalmente elas vão te enganar. A partir daí você começa a ver que é uma forma de descaminho, descaminho. Allan Kardec não teve tempo nem mesmo de aprimorar o espiritismo. Vida na Terra, ele não teve tempo para isso. Luís de Matos, o português, viu que isso era muito mais profundo. Não tinha como chegar e falar isso, transformar a massa em cabalista. E então ele criou o Centro Espírita Cristão, baseado nas leis de comportamentos morais e tal, nada de coisa ruim. Mas os médiuns dessas locais, Centro Espírita Cristão, eles tendem realmente a incorporar e dizer que está falando com alguém da família que já se foi, um ente querido, entende. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas é muito difícil, entende. É muito difícil.
Também não estou dizendo que não possa haver reencarnação. Eu estou dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo não falou reencarnação. Reencarnação. Ressuscitar é diferente de reencarnação. Compreende? Aquele que reencarna continua na Matrix. Entende? Aquele que é salvo através de um conhecimento antigo, verdadeiro, religioso, como a Igreja Católica Apostólica Romana, se salva. Porque todas as outras seitas vieram depois. É como se fosse um time de futebol. Cada um daquelas seitas vai torcer para o modo deles. E eles, muitos grupos que realmente conhecem, você aí que talvez conheça, sabe do que eu estou falando. Você conhece e não explica. É um lobo em pele de ovelha, de cordeiro. Você não explica as massas, você manipula. Entende? E é aí que eu quero separar o joio do trigo. Porque o jovem que pode estar ouvindo isso, ou a pessoa com mais idade, talvez ela possa ligar os pontos ali e ver, realmente, eu estou ali numa seita ali. Já ouvi dizer que esses pastores têm ligação com grupos esotéricos e que só têm um objetivo de manipular as massas, às vezes em países de terceiro mundo. Isso é necessário, infelizmente. Mas você que tem a capacidade de discernir, separar o joio do trigo de verdade, é a hora de você começar realmente a acordar.